Capítulo 1. O que é virtude? Mulheres de todas as idades lutam para entender seu chamado e propósito na vida. No entanto, Deus tem um bom desígnio para cada uma de nós. Neste pequeno livro, analisaremos o importante aspecto do chamado cristão, que é empenhar-se diligentemente para acrescentar virtude à vida. A mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Entende-se assim que a virtude tem relação com o comportamento ético. Ela está relacionada ao caráter. O exterior, as coisas boas que fazemos, deve florescer a partir daquilo que está no interior, e ambas as partes devem ser consistentes. A mulher que tenta ser boa, entre aspas, mas sem um caráter piedoso, não consegue fingir por muito tempo. Mas, se já fomos renovadas pelo Espírito Santo em Cristo, exteriorizamos necessariamente o que Ele tem feito em nosso interior. Claro, aquela que recebeu graça e perdão pode desviar-se um pouco do caminho, e sendo assim, devemos buscar virtude e não presumir já tê-la. A virtude feminina carrega uma firmeza que talvez não enxerguemos. Boaz disse a Ruth: "Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa." Ruth 3:11. Essa palavra virtuosa é o equivalente feminino de uma expressão em hebraico traduzida por homem de grande riqueza. Em outras palavras, a mulher com esse tipo de reputação possui influência e autoridade moral. Ela tem posição em sua comunidade. É uma mulher de estatura. Pode-se pensar em algumas distintas mulheres da comunidade referida em Atos 17:4 que se uniram a Paulo e Silas. E Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A frase mulher virtuosa pode ser traduzida literalmente por uma mulher de valor. E é daí que eu acredito que, seguramente, possamos dizer que toda virtude deve incluir um tipo valente e valoroso de coragem. As mulheres fariam bem se pensassem sobre si mesmas dessa maneira, não presumindo que a mulher virtuosa seja um estereótipo retraído, vitoriano, um tipo que foge de sujar as mãos. As virtudes são boas qualidades que a palavra de Deus define para nós. No mundo, algumas virtudes podem cair em descrédito e os descrentes podem chamar o mal de bem e o bem de mal. Mas, para a mulher cristã, a vida é muito mais clara. A palavra de Deus é direta e reta e não está sujeita a caprichos ou mudanças. Sendo assim, consideremos alguns textos das Escrituras que nos ensinam sobre a busca da virtude. Alguns textos bíblicos que usaremos e um breve comentário. Paulo ordena em Filipenses que encontremos virtude e nela meditemos. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. A virtude deve ser algo bom, deve ser digna de honra, do contrário, não seríamos ordenados a ocupar nossa mente com ela. Descobrir o que é uma virtude é um esforço digno. Deve-se, portanto, ter alegria e investir no estudo desse tópico. Não só se deve pensar sobre a virtude, mas também buscá-la diligentemente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:5-8. Devemos acrescentar virtude à fé. Sendo cristãs ativas, dedicando-nos à busca da santidade, Deus assim promete uma vida cristã frutífera. Mas é preciso que estejamos aptas a reivindicar essas coisas, podendo afirmar que elas de fato são nossas e que as temos em abundância. Não se pode esperar pela bênção de Deus da mesma maneira quando a vida é mais caracterizada pelo vício do que pela virtude. Não,
Se transbordamos, abundamos virtude, ele nos fará produzir frutos. É de importância primária que conheçamos e lembremos que ele é quem nos faz frutíferas, não nós mesmas, por nossa própria força. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo vangloriou-se de ter trabalhado mais do que todos os outros apóstolos, mas também foi rápido em acrescentar: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Se achamos que vamos fazer a matrícula num curso que nos fará alcançar a virtude e conquistar um diploma dentro de alguns meses, estamos seriamente enganadas. Sem a graça de Deus, nenhum dos nossos esforços vale alguma coisa. Portanto, conforme passamos e discutimos cada uma dessas virtudes, devemos estar totalmente cientes de que nossa busca por santidade ou é toda pela graça ou não é absolutamente nada. Na verdade, menos que nada. Sem Deus nos capacitar a estudar, orar, meditar sobre essas coisas, trabalhar para aplicar o que aprendemos, nada acontece. Será um desperdício de tempo, mas se cremos que Ele opera naquilo que trabalhamos, se somos diligentes no aprendizado, Ele promete abençoar-nos mais abundantemente do que possamos imaginar. É aqui que a nossa fé é colocada para trabalhar. Sigamos a santidade confiando que Deus, por seu Espírito, fará muito mais do que tudo o que possamos pedir ou pensar. Organizei algumas qualidades bíblicas que podemos chamar de virtudes, mas não pretendo apresentar uma lista exaustiva, longe disso. Ainda as organizando, pensei em mais coisas. No entanto, essa coleção é apenas o começo. Em todas essas coisas, Deus é central. Ele é aquele que é verdadeiramente santo e virtuoso, e ele nos chama a imitá-lo. Isso seria impossível se Deus não tivesse enviado o seu Filho para redimir-nos e fazer de nós novas criaturas. Ora, ele nos dá o seu Espírito para que possamos obedecer-lhe. Buscar por virtude é tudo sobre Deus, do começo ao fim. Perguntas. Número 1. Quais qualidades vêm à mente quando você pensa na palavra virtude? Número 2. Como você medita naquilo que é virtuoso? Quando você medita naquilo que é virtuoso? Número 3. O que a impede de buscar virtude? Número 4. Quais coisas nos distraem de uma vida virtuosa? Número 5. O que o mundo considera virtuoso? Você consegue pensar em algumas virtudes que o mundo considera preciosas e consistentes com o viver bíblico? Algumas delas não são?